Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História e Filosofia das Ciências Naturais. O tema de hoje é a biologia no período pós-Darwin, em algumas discussões do período pós-Darwin, ainda nessa transição do século XIX para o século XX. Hoje é um tema complementar às nossas aulas. Surgiram 3 escolas de pensamento, ou 3 abordagens depois do período de Darwin, depois da publicação da Origem das Espécies, em 1859, por Darwin, e dos trabalhos posteriores também que ele publicou. Uma corrente que, apesar de não rejeitar totalmente Darwin, certo? Mas eles aceitavam mais Lamarck. Eles ficaram conhecidos como os neo-lamarquistas, o neo-lamarquismo, que caracterizava por continuar aceitando as 4 leis de Lamarck, que nós já vimos, continuar aceitando a transmissão dos caracteres adquiridos, que a evolução é um processo progressista, que a evolução se encaminhava a partir de um processo progressista, tinham aquele pensamento ainda organicista, e não conseguiu aceitar que a seleção natural por si só impulsionasse a evolução. Mas eles não rejeitaram a seleção natural como algo que aconteça. Então eles acrescentaram que existe seleção natural, existe processo na natureza em que, por exemplo, os animais têm uma prole muito mais numerosa do que consegue sobreviver. Então, realmente, condições ambientais fazem com que só alguns deles consigam chegar à idade adulta e se reproduzir. Mas isso não nega o lamarquismo de todo, né? Vocês podem entender que isso não nega o lamarquismo, até porque nós não temos aí uma teoria da hereditariedade adequada. Então, e a ortogênese. Segundo, foram 3. Então, em segundo lugar, a ortogênese, que desenvolvida por pesquisadores interessados no desenvolvimento embrionário, em que eles consideravam que havia um processo interior hereditário a guiar o desenvolvimento, que orientaria o desenvolvimento do ser. Eles criaram um suposto princípio. E nessa figura aqui, tem o Carl von Nagel, da Universidade de Viena, que achava que esse princípio não dependia do meio. Ele era professor de botânica da Universidade de Viena, foi uma pessoa que Mendel tentou se corresponder, conseguiu algumas respostas, mas nós vamos ver com o exemplo de Mendel, certo? Que detalhadamente é um assunto de uma aula seguinte, que depois que ele publicou o artigo sobre as ervilhas, ele tentou ainda entrar em contato com alguém do meio acadêmico, e essa pessoa foi o von Nagel.
E não deu muito certo. No final das contas, não deu muito certo essa correspondência. Certo? O von Nagel estava interessado numa planta nativa, uma planta silvestre, e essa planta não seguiu o padrão de hereditariedade observado nas ervilhas, porque ela tinha reprodução assexuada também, mascarando aquele padrão de hereditariedade. E o resultado de Mendel, quando ele fez alguns experimentos com essa planta, não seguiu o mesmo padrão das ervilhas. A gente vai ver isso depois. Acabou fracassando ao estudar essa planta, e junto com outras coisas da biografia, da vida dele, porque ele nunca deixou de ser um monge agustiniano, então ele tinha as obrigações dele como monge, e obrigações na administração. Então ele acabou desistindo. E o von Nagel achava que esse princípio não interagia com o meio, que gerava o desenvolvimento e que não dependia do meio. Já o alemão Theodor Eimer considerava que havia sim uma interação mais ou menos lamarckista com esse meio, que dependeria de, por exemplo, condições nutricionais da mãe, ou outras influências, como climáticas, poderiam afetar o desenvolvimento. Uma outra corrente, a terceira, foi o neodarwinismo. O neodarwinismo da época, do final do século XIX, que não é a grande síntese, era uma continuação das ideias de Darwin, mas pegando com a contribuição de August Weismann, do biólogo alemão August Weismann, que criou o conceito, desenvolveu o conceito de que as células germinais são diferentes das somáticas, certo? Que há células de dois tipos: as germinais, as que dão origem a um outro ser, e as somáticas, as que formam o corpo, porque elas têm que ser diferentes. Tem que haver um processo em que haja diferenciação celular, certo? Uma bibliografia complementar é o excelente livro que eu posso recomendar para vocês, O Gene, uma história íntima, de Siddhartha Mukherjee. Ele, porque é um ótimo escritor de divulgação, a prosa dele é agradável de ler, como é um livro de divulgação, é bastante volumoso, e uma boa parte do livro realmente trata dos bastidores da genética do século XX, especialmente da genética molecular, inclusive histórias de disputas no projeto Genoma Humano, essas coisas dessa forma. Mas como não é um livro meramente acadêmico, ele não tem aquela secura no livro acadêmico, ele tem uma prosa muitas vezes até bem humorada, e contar histórias, causos, né? Como se fosse uma contação de causos. E ele conta muito bem a história de Mendel e da pangênese e nesse princípio da genética, né? Falando em pangênese, na realidade foi um desenvolvimento de uma teoria que já existia. O próprio Darwin, certo, ao sentir a lacuna que era a falta de uma teoria adequada
da hereditariedade tentou desenvolver. E tentou desenvolver essa teoria do seguinte, que todos os órgãos do pai e da mãe liberam gêmulas pelo sangue, que essas gêmulas, carregando as informações, certo, vão pela corrente sanguínea, vão até os gametas, e na formação dos gametas, das células germinativas, das células germinativas, essas gêmulas, certo, formam as células germinativas que vão depois formar o futuro ser. Certo? Na fecundação, as gêmulas do pai e da mãe se unem a partir da união gamética. Espermatozoide originam os órgãos do novo indivíduo. Olha, tem dois fatores nessa teoria. A formação da célula germinativa é a partir de informações, são as gêmulas, por isso é pangênese, as gêmulas de todo o corpo daquele indivíduo, para formar a célula germinativa. Esse é o primeiro passo. Vocês podem notar que isso é muito mais favorável para a teoria da herança dos caracteres adquiridos. Se houver alguma transformação no corpo, há uma transformação dessas gêmulas e, consequentemente, a célula germinativa é diferente e adquire a informação da transformação que houve no corpo ao longo da vida. Isso favorece a teoria de Lamarck. E outra coisa é que, com a fecundação, a fusão dessas gêmulas do pai e da mãe, elas supostas gêmulas, né? Isso é muito hipotético, tem esse probleminha agora que eu vou falar. Então, depois dessa fusão, ocorre uma fusão da informação proveniente do pai e da mãe, o que significa que, por exemplo, se a gêmula do pai for para vermelho e a da mãe for para branco, o filho fica rosa. Ele fica entre uma coisa e outra. Certo? Fica entre uma coisa e outra. Isso, a consequência disso, vocês podem pensar, é só parar para pensar e vão logo chegar à conclusão. Qual é a consequência desse negócio? Perda da diversidade em favor de uma média. Então, as pessoas, os filhos vão se tornando médias dos pais, do que tinha nos pais. Mais ou menos, se a gente colocar uma pessoa de origem africana com uma pessoa de origem europeia para ter filhos, o filho fica com um tom de pele intermediária, em média. Fica com uma média. Mas não é para todos os caracteres que isso acontece. Então, a tendência é haver, se os filhos é a média dos caracteres dos pais, do pai com a da mãe, dos caracteres, os netos também vão continuar assim, e as outras gerações, tudo vai tender à média. O que significa isso? Perda de diversidade. E isso a gente não vê. E isso é contrário. Essas duas coisas são contrárias à própria teoria da evolução de Darwin. A teoria da evolução de Darwin requer que haja aumento de diversidade e que haja algo estável para sofrer o processo de seleção natural. Algo estável que nós, a partir do século XX, chamamos de genes, que carregam a informação dos antepassados. Certo?
Então, vamos dar continuidade, esse é o primo materno de Darwin, Galton, Francis Galton. O Galton dele é do pai dele. Ele, por parte de mãe, era Wedgwood, né? Da família da mãe de Darwin. Então, a mãe dele era irmã da mãe de Darwin, certo? A família Wedgwood era proprietária de indústria de cerâmica. E a Galton era de banqueiros. O pai dele era banqueiro. Mostrei essa foto para minha filha e perguntei: esse cara tem cara de quê? Ela falou: banqueiro do século XIX. Não, foi filho de. Essa foto aqui de frente, de perfil, é a foto justamente ele se usando como sujeito da própria pesquisa que ele fez. Que pesquisa foi essa? Olha, ele era primo de Darwin bem mais novo, que Darwin nasceu em 1809, 12 de fevereiro, e Galton em 1822. O mesmo ano de Mendel, mesmo ano de Pasteur, 1822. Certo, falecido em 1911. E ele também percebeu, olha, antes de mais nada, tem que dizer, família, eles todos, né, de famílias riquíssimas. Então, aí juntou o banco com a indústria, no caso dele. Inglês. Na época do Império Romano, hoje eu estou tão atrapalhado nessas coisas. Na época justamente do Império Britânico. No auge, um período vitoriano. No auge da arrogância britânica. Ele, de fato, era um sujeito da época dele. Ele se tornou um sujeito racista e que achava que os europeus ocidentais, não eram nem não eram os europeus, eram os europeus ocidentais, tirava os orientais e os do Mediterrâneo, né, eram superiores, mesmo questão racial. Então, mas, além de tudo isso, ele foi uma criança prodígio, que aprendeu a ler sozinho aos 2 anos de idade e que resolvia equações quadráticas com menos de 10 anos de idade, se não me engano, com 8 anos de idade ou menos, parece, já tinha aprendido grego e latim. Ou seja, ele foi uma criança prodígio e que cresceu, quando ele cresceu, o primo já era famoso. Então, e depois da publicação da Origem das Espécies, em 1859, ele também assumiu dar continuidade ao trabalho do primo, né, do primo famoso. E também chega à mesma conclusão, que faltava uma teoria da hereditariedade, certo? Faltava uma teoria da hereditariedade. Vou botar aqui. Como ele começou a fazer experimentos por conta própria para testar aquela teoria da pangênese, dos pangenes de Darwin. Como eu tinha falado para vocês, ela também tem problema epistemológico. É uma teoria muito especulativa, é muito hipotética. No final das contas, como não tem nenhuma verificação experimental mesmo. Então, foi um exemplo. Ele tentou fazer uma verificação experimental e uma coisa que ele fez foi transfusão de sangue de coelhos de raças diferentes. É claro que não deu certo.
as gêmulas não iam via sangue, então as gêmulas no sangue de um coelho, ao ser incorporado por outro, os descendentes iam ter os caracteres do doador do sangue. Não deu certo. Claro, o choque. Os coelhos morriam. Ele podia ser um gênio da matemática, mas como biólogo ele foi uma negação. Ele era uma negação como experimentador. Ele não conseguiu fazer experimentos de forma adequada. Partiu para a planta também não deu certo. O estudo que ele fez com vegetais também não deu certo. De fato, ele não tinha jeito para experimentação, então ele foi fazer muito influenciado pela vamos dizer, tudo isso que eu já falei, certo? Então ele já foi influenciado pelas ideias pré-concebidas que ele tinha de superioridade racial, certo? Que começou a estudar populações humanas, fazer fichas. A grande contribuição que ele realmente dá é a estatística. Ele começou a fazer estatística de populações humanas. Aqui mesmo está escrito o tipo judio. Judeu, de judeus, né? Face inteira, perfil, né? Ele foi fazer fichamentos. Como aparece a foto dele, de um próprio, aquelas duas fotos de frente e perfil, é de um fichamento desses que ele fazia. Ele contando a história de vida. Ele quis cruzar dados das populações com a história biológica, histórias familiares, árvores familiares, árvores genealógicas de famílias, comparando famílias bem-sucedidas com mal-sucedidas em diferentes tipos humanos, diferentes tipos de raças, para mostrar estatisticamente que inteligência, talento, capacidade de ganhar dinheiro, de riqueza, era algo hereditário. É lógico que o trabalho dele ficou inconclusivo. O trabalho dele ficou inconclusivo porque não se consegue estabelecer relação de causa e efeito dessa forma. Afinal das contas, aquela família é pobre, porque por causa do contexto que ela nasceu, econômico-social, ou foi por hereditariedade. Né? Dizer que é por questões biológicas não é possível a partir da estatística. Isso não é possível. O trabalho foi muito contestado, mesmo na época dele. Mesmo esse tipo de trabalho foi muito, porque não se consegue isolar as variáveis para estabelecer relações de causa e efeito a partir de estatística. Né? Mas ele acabou, com o trabalho dele, contribuindo muito para método estatístico, para o que é chamado regressão à média. A regressão à média é quando você tem um casal de um homem muito alto com uma mulher muito alta, nem todos os filhos vão ser mais altos ainda ou tão altos quanto. Tem tendência a haver a regressão à média, quando a coisa está muito acima da média. Principalmente muito acima da média, os fenômenos tendem a regredir e ficar numa média. Então, com esses estudos familiares, de raça, etc., eles, continuando, né, nesse componente racista, nesse viés racista da cabeça dele, que, continuando com esse viés, ele acabou divulgando a ideia que é obrigação do Estado fazer o planejamento genético de uma população para a melhoria da própria população. Isso é eugenia. Ou seja, ele é o pai da eugenia. Né? É incrível, mas quando a gente compara com a vida de Mendel, quando falar de Mendel, principalmente na próxima
numa aula seguinte, não nessa, agora só vou falar de forma bem rápida. Pessoas com perfis totalmente diferentes. Então, o Galton, ele já foi movido para sempre reforçar as ideias que ele já tinha. E quis explicar o fenômeno de hereditariedade a partir de fenômenos extremamente complexos, como é inteligência, estudo estatístico de populações humanas, quando as coisas mais simples não tinham sido explicadas ainda. Foi o grande erro metodológico, também é epistemológico, de Galton. Fenômenos naturais, nós temos primeiro explicar os processos que são simples, como herança de caracteres em plantas, em caracteres como cor de semente. E isolar, saber qual é o mecanismo mais básico, mais de coisas que são realmente simples. Inteligência não é. Tem tantos fatores envolvidos, sociais, quanto mais em pessoas, em populações humanas. Sociedades são muito complexas. Existem fatores culturais, da formação, da educação, além do biológico, e que não tem como isolar o resto. Então, vamos lá, ele foi o pai da eugenia e cria também, a partir da pangenia, aqueles que falam que experimentos não chegam à conclusão, estudo estatístico da população humana, com prosperidade, talento e inteligência, o modelo de matemático de hereditariedade que ele propõe seria esse, que nós herdamos metade das nossas informações dos pais, do pai e da mãe, 1/4 dos avós, 1/8 dos bisavós, mais 1/16 dos trisavós, mais até o mais longínquo antepassado. A soma disso tende a 1, para dar o todo. Enquanto que o modelo mendeliano é meio do pai e mais meio da mãe. Que por sua vez cada um deles herdou meio do pai mais meio, né? Lembre-se que é bem diferente disso. Mas ele cria esse modelo matemático que os resultados posteriores todos não confirmaram. Depois, o resultado final do século XIX não confirmou esse modelo e ele faleceu em 1911. Então ele viu surgir a genética mendeliana, que começa em 1900, com a redescoberta de Mendel. E a própria palavra genética foi criada em 1905 e foi por William Bateson, que foi um grande defensor de Mendel. Ali, no comecinho do século XX, o que nós temos ali é a criação da genética mendeliana. Ou usar o modelo de Mendel como um modelo, como um programa de pesquisa. Falando desse contexto social também, fazendo parte deste contexto social vitoriano, a gente tem em Herbert Spencer um grande divulgador. Ele era um filósofo autodidata, e temos um grande divulgador do darwinismo, de Darwin, um grande divulgador e defensor dessas ideias da evolução. Inclusive, o uso da palavra evolução no sentido atual, ao se referir à teoria de Darwin, o uso da sobrevivência do mais apto, é de Herbert Spencer, que fez a divulgação do trabalho de Darwin para o grande público e acabou
digamos assim, muita gente pegou o trabalho dele e extrapolou para um lado chamado social. E muita gente interpretou isso como darwinismo social. Ele, de fato, não foi o criador do darwinismo social. O darwinismo social foi inspirado nele. Inspirado no trabalho dele, porque ele colocou no trabalho dele as implicações sociais ou para a espécie humana do darwinismo. Como estamos num período de contexto de liberalidade econômica, livre mercado e defesa da livre concorrência e que vença o melhor, que entre empresas a competição justamente favorece o quanto mais deixar as coisas soltas, melhor, para poder realmente ganhar, vencer quem tem mérito ou quem é o mais capaz. Sim, então essas ideias caíram muito bem, encaixou esse tipo de ideia com o darwinismo, certo? E isso ficou conhecido como darwinismo social e Davi não pode culpar ou dizer que ele era o pai. O caso do Galton, do Francis Galton, a gente pode dizer realmente ele é o pai da eugenia. Ele realmente até, se não me falha a memória, ele criou a palavra eugenia, ele defendeu, primeiro era a eugenia chamada eugenia positiva, que era incentivar as pessoas com bons caracteres, com inteligentes, bem-sucedidas, a terem o maior número possível de filhos. Mas não se pode, isso não, na prática não é possível. Isso não dá. Ou isso já acontecia de eles se casar entre si. Darwin se casou com a prima dele, porque era do mesmo nível social. Dificilmente pessoas de níveis sociais diferentes, não é à toa que a riqueza traz riqueza por questões sociológicas e não biológicas. Quando Darwin, eu coloquei essa citação aqui, certo? Aqui, porque quando Darwin era questionado sobre, acho que talvez eu esteja atrapalhando, eu não vejo o meu webcam quando estou gravando assim. Olha, quando Darwin era questionado sobre as questões sociais relacionadas com o ser humano, ou questões com a teoria dele, relacionada à teoria dele, uma vez ele falou isso, que a miséria de nossos pobres não é causada pelas leis da natureza, mas por nossas instituições. Grande é a nossa culpa. Então, realmente, o próprio Darwin era totalmente contrário ao chamado darwinismo social. E culpar o pobre por ser pobre, por culpa dele. Então, vamos continuar.
vou falar um pouco de uma forma introdutória. Nessa mesma época, viveu e trabalhou Mendel, o Johann, o nome bate Johann Mendel, o nome de monástico de Gregor, que era um filho de camponeses austríacos, que eu não vou detalhar muito na aula seguinte, a gente vai falar mais dele, o trabalho dele. Mas eu colocado aqui porque ele viveu nessa mesma época, mas não foi reconhecido. Ele não foi reconhecido em vida. Então, ele também, mas ele tinha consciência. Quando existem alguns mitos, talvez, sobre ele, em que, olha, ele, como vou dizer aqui, Mendel fez o trabalho consciente. Ele realmente queria, de forma consciente, determinar quais as leis que regem os processos hereditários. Ele quis, de forma consciente, e de forma consciente escolheu variedade de ervilhas, por causa do talento dele para a jardinagem, o talento dele para lidar com plantas. Conscientemente escolheu variedades puras e hibridizou. Certo? Era um trabalho comum na época, certo? Era um trabalho comum hibridização de plantas de interesse como a ervilha. Plantas como a própria ervilha, que é uma planta útil. Né? Então ele separou muito bem, por exemplo, forma da semente, lisa, rugosa. Ele pegou 7 caracteres em que aquelas plantas só davam semente lisa. Ou aquelas plantas só tinham flores altas, de haste alta, e bem separado. E aquelas outras variedades só tinham, eu devo estar na frente aqui, só tinham baixa, certo? Quando ele cruzou essas variantes, ou seja, ele fez um método, ele usou um método experimental de forma bastante engenhosa, cuidadosa. Temos aqui variantes puras, com caracteres diferentes, devidamente selecionados, em que sabiam que eram puros porque eles só davam esses descendentes com esses caracteres, e pegavam outro com uma baixa, alta e baixa, e separou os pares, e coisa que só dava, e realmente que se podia ser visto em termos de pares. Alta e baixa. Não existia intermediários, por exemplo. Quando ele cruza planta de flores baixa, alta, com a de flores baixa, os descendentes só saíam com flor com altura alta. E isso é contrário à teoria da pangênese. Quando se cruzava a cor da semente amarela com puros que só davam verde, os descendentes só davam amarelo. Então, caracteres que ele classificou como dominante. E vocês já viram, né, como é que é a genética mendeliana. Mas a pangênese diria que a cor era para ser algo intermediário, que a forma era para ser entre uma coisa e outra. A cor da vagem também seria entre o verde e o amarelo. A posição seria algo no meio aqui das flores. Não. Um dos caracteres aparece aqui e reaparece na segunda geração, quando se pega os híbridos, em proporções
determinadas, as proporções também não variam do aparecimento. Então, se ele conseguiu montar um modelo que dava para explicar como é o processo em que nós temos caracteres dominantes e outros que são recessivos, que são mascarados. Mas são só mascarados, eles não se perdem, depois reaparecem. Isso a gente vai falar melhor, né? Trabalho em Mendel. Porque nós vamos falar sobre as origens da genética, sobre a redescoberta dele e o começo da genética. Certo? Então, estamos nos encaminhando para terminar. Nossa bibliografia e aplicativos auxiliares, créditos. Muito obrigado a todas e a todos. E até a próxima aula.